nessa noite? Feche seus olhos aí, baixe sua cabeça se estiver tão orando. E pregando a palavra do Senhor. Vamos lá, feche seus olhos aí. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, muito obrigado pela sua presença maravilhosa no nosso meio, no meio do louvor. Deus, a sua presença nos guia na hora das ofertas, dos avisos. Deus, a sua presença agora, Deus, que comunica as suas verdades aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por isso. Deus, eu oro que o Senhor possa vir falar, Deus, aos nossos corações, Deus, de tal maneira, Deus, que promova, Deus, transformação. Deus, não, Deus, emoção. Deus, sim, emoção faz parte da transformação, mas emoção sem transformação, Deus, não nos leva a lugar nenhum. Deus, portanto, Deus, eu oro que o Senhor possa agir, Deus, na sua palavra pregada, de tal maneira que gere em nós a transformação que o Senhor deseja ver. Que o Senhor possa nos fazer mais parecidos com Cristo, que o Senhor possa nos curar, cura o nosso coração, Deus, essa noite. Deus, tem inimigos, Deus, no nosso coração, Deus, sobre o qual a gente vai estar falando aqui essa noite, Deus, que tem o poder de contaminar a fonte da nossa vida, que é o nosso coração, Deus, de onde os pensamentos surgem, de onde as ações surgem, de onde nossas palavras surgem, Deus, e eu oro no nome de Jesus que a gente possa ter nosso coração curado hoje pelo poder da sua palavra. Portanto, Deus, manifesta o seu poder, Deus, entre nós, Espírito Santo, o seu poder, Deus, que salva, o seu poder, Deus, que cura nossos corações, o seu poder, Deus, que nos encoraja, que nos exorta, Deus, o poder, Deus, que, Deus, manifesta, Deus, a vida eterna para a gente. Senhor, no nome de Jesus eu oro, Deus, nos dê sabedoria para poder entender a sua voz, nos dê poder para aplicá-la na nossa caminhada. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? E amém. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que a gente falou mais ou menos há uns 7 anos atrás. Eu estava pensando sobre o que eu poderia falar e Deus me remeteu a um pouco de uma série que a gente fez. E essa série chamava Inimigos do Coração, onde a gente tratou sobre 4 assuntos nessa série. A gente vai tratar só de 2 hoje, então fique tranquilo, a gente não vai ficar aqui a noite toda, a gente vai tratar só de 2. Mas são 2 inimigos do coração que têm o poder de contaminar o nosso coração de tal maneira que ele contamina, de tal maneira que faz com que a gente, nossos pensamentos sejam contaminados, nossas ações sejam contaminadas, e nossas palavras também sejam tóxicas também, muitas vezes. E a gente vai estar falando sobre raiva e ganância. A gente vai estar falando sobre essas coisas. E por que a gente vai estar falando sobre inimigos do coração? Porque o maior inimigo que nós temos, muitas vezes, pode ser o nosso próprio coração. É verdade que a gente tem um inimigo em nossas almas, o diabo. É verdade que a gente tem um inimigo na morte, mas a gente tem um inimigo que está em nós. E na verdade, a gente é o nosso maior inimigo, somos nós mesmos, é o nosso próprio coração corrompido. E olha o que a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, acerca do coração e de como eu cheguei a essa conclusão, porque o coração é nosso inimigo, muitas vezes é o nosso próprio coração. Por quê? Olha o que Jeremias fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que fica claro aqui na percepção de Jeremias é que o coração era algo que era indomável. O homem não consegue domar o seu próprio coração. E o seu próprio coração, se não é domado, ele começa agora a gerar frutos que não são frutos que honram a Deus. Só posso dizer assim. O próprio Jesus, ele falou em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus Cristo, ele fala que o que torna o homem impuro é o que sai do coração do homem. Ele vai falar sobre as coisas que saem do coração do homem. Ele vai dizer: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas, no próximo versículo ele vai dizer, são as coisas que podem tornar o coração do homem impuro. Então o coração do homem é uma coisa mais enganosa que existe, mais do que qualquer outra coisa ele é enganoso. E do coração do homem, Jesus Cristo fala que saem coisas que fazem o quê? Tornam o homem impuro. Portanto, faz muito sentido o que o Provérbios 4, versículo 23 diz, que quando Salomão nos manda guardar o nosso coração, porque ele é a fonte de todo pensamento, de todas as nossas ações e de todas as nossas palavras. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o quê? O seu
guarda bem o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que são as fontes da vida? As suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras, a forma que você enxerga o mundo, a forma que você se relaciona com outras pessoas. Então, por que a gente deve guardar o nosso coração de tal maneira? Tem a versão NVI que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? O coração é enganoso, porque do coração do homem tem coisas que podem sair e tornar o homem impuro. Portanto, faz sentido que Salomão diz que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a verdade é, se a gente for parar para pensar, e eu pensando até na maneira que eu tenho educado os meus filhos, o que nossos pais geralmente nos ensinam, gente, é como monitorar e guardar o nosso comportamento, não o nosso coração. Tem pouca preocupação em relação ao coração. Geralmente você ouve o quê? Cara, ele fez isso, mas ele é coração bom. Não. O comportamento, as palavras, as atitudes, as obras, os pensamentos, na verdade, são fruto de um coração que está o quê? Doente. De um coração que está sendo dominado por quê? Pelos inimigos do coração que nós temos. Então, a gente é muito bom em ensinar nossos filhos a monitorar o comportamento deles, a monitorar aquilo que eles falam. E logo nós aprendemos desde cedo a não mentir, a não desobedecer, a não desrespeitar. Por quê? Por medo das consequências. Mas raramente aprendemos a lidar com o que esses comportamentos de fato revelam. O coração está doente. Inimigos do coração estão livremente andando e controlando o nosso coração. Raramente a gente vê um pai dizendo que o filho, vem cá, você desobedeceu, não foi? Vamos ignorar esse ato seu e vamos perguntar por quê e de onde veio esse ato de desobediência e levá-los à noção de Jesus Cristo na cruz. A gente é muito bom sim em monitorar nosso comportamento, mas a gente é muito ruim em monitorar o nosso próprio coração e guardar o nosso coração. Então, a mentira, os maus pensamentos e as más palavras vêm de uma fonte que está doente. O problema quase nunca é tratado e quase sempre tratamos os sintomas. É mais ou menos como o cara lá em casa, quando eu estava crescendo, tinha uma mangueira, um pé de manga, como a gente fala em ninguém fala mangueira lá em Minas, a gente fala pé de manga. Tinha um pé de manga lá que o bicho era bruto, dava muita manga mesmo. E o quintal ficava coberto de manga. E sabe o que acontece? Valadares, 40 graus, quase o ano todo, o sol bate, as mangas ficam podres, fica cheio de mosca, daquelas moscas que param lá, parece um helicóptero, sabe aquela mosca? E a gente tenta resolver o problema como? Vamos pegar as mangas que estão no chão, vamos colher mais manga, vamos dar para os vizinhos. Sabe o que acontece? No ano que vem você vai ter o mesmo problema. Por quê? Porque você não está lidando com a fonte, você está lidando com o fruto. E a única maneira de se livrar daquele problema que você está tendo de ter mangas podres no seu quintal, se você arrancar aquela árvore lá, raiz. E a mesma coisa que acontece com a gente é muito bom em lidar com os frutos, mas a gente é muito ruim em poder olhar para a fonte e dizer, não, espera aí, o que eu preciso fazer para arrancar isso pela raiz? Para acabar com a fonte. E existem dois inimigos do coração que eu quero tratar com vocês hoje, e eles são raiva e ganância. A raiva diz o seguinte, a raiva diz, você me deve algo. Você me deve algo. A ganância diz, eu me devo algo. Tem algo que eu me devo, portanto eu tenho que fazer o quê? Me pagar. Então, vamos tratar primeiro da raiva. A gente pode falar que nós ficamos com raiva quando nós não obtemos o que nós queremos. A gente fica muito chateado e muito nervoso quando a gente é prometido algo, quando a gente não recebe aquele algo que a gente foi prometido. Nós ficamos nervosos quando nós não recebemos o que achamos que merecemos. Por exemplo, o seu patrão chegou para você, talvez aqui seja um caso real, disse para você, o negócio é o seguinte, se você trabalhar duro, nós vamos te dar um sponsor. Quem já ouviu isso aqui na Austrália?
sangue, você ajudou a companhia a crescer, o faturamento da companhia foi lá em cima, e vem outra pessoa no seu lugar, porque o patrão gosta mais dele do que você, o que ele faz? Ele dá o esposo para aquele amigo seu, e aquele você sente o quê? O patrão me roubou algo, portanto ele agora me deve algo. Você fica nervoso demais com ele. E raiva é isso. Raiva é você olhar para alguém como alguém que te deve algo. O trabalhador a quem foi prometido uma promoção, depois dado a outro, ele fica com raiva. Você fica com raiva quando você está num relacionamento que é prometido algumas coisas, é esperado alguma coisa, e não é correspondido, e não é feito aquilo que você esperava, houve uma traição, houve um negligenciar do relacionamento, você sente o quê? Esse cara me deve algo, essa mulher me deve algo agora. Estou nervoso com isso. Nervoso. Então a verdade é que quando nós não recebemos o que nós queremos, nós ficamos nervosos porque sentimos que fomos roubados, como se alguém não tivesse pago aquilo que deveria nos pagar. E é verdade mesmo, não pagaram aquilo que a gente deveria receber. E é por isso que nós ficamos com raiva. Agora, o único jeito de uma dívida ser quitada, gente, é se ela for paga ou se ela for cancelada. A única maneira da gente poder acabar com a nossa raiva é ter aquela dívida paga, ou se a gente decidir cancelar a dívida e falar, você não me deve mais. O que é algo que a gente precisa de ajuda demais do Espírito Santo para fazer. Então, isso aqui, a raiva é um inimigo do coração que é gigante. Por quê? Porque quando você fica com raiva, você começa a gerar frutos que jorram do seu coração, que não são muito legais, você pode dizer assim. Então, o único jeito de ter essa dívida quitada é se ela for paga ou cancelada. E sabe como e quando esse trabalhador vai se livrar do efeito dessa raiva que ele sofreu porque não foi dada aquela promoção que foi prometida para ele? Só quando ele resolver cancelar a dívida. Porque mesmo se depois de ter sponsorado o outro, dado a promoção para o outro, o patrão chega para ele e fala assim, agora é a sua vez, ele vai ficar feliz, ele vai ficar contente, mas ele nunca mais vai conseguir confiar no patrão dele, ou então na empresa que ele serve, do jeito que ele deveria confiar. Por quê? Porque uma vez alguém começou a dever algo e essa dívida não foi quitada. Esse preço ainda não foi pago. Então a gente tem que saber isso aqui. Então, mesmo se o cara for promovido sem que haja perdão, a raiva continuará afetando os seus relacionamentos futuros. Ele vai para outra empresa, quando o patrão dizer para ele, o negócio é o seguinte, você vai ser promovido, você trabalhar duro, o trabalho tem muita opção de você crescer aqui, o cara sabe de uma coisa, eu não vou acreditar mais nisso, porque alguém já me deve algo que foi prometido e não cumpriu. Vai afetar os relacionamentos dele. Vai afetar os relacionamentos. Então, se deixado a raiva por muito tempo em nosso coração, ela começa a afetar todos os nossos relacionamentos, porque alguém que tem raiva é alguém que vê todos como pessoas que lhe devem algo. E a prova disso é o quê? É um casal onde que houve traição entre eles, onde que houve negligenciação, não sei se isso é uma palavra ou não, mas vocês entendem, se não entendeu, o óleo, o Espírito Santo, faz eles entenderem, no nome de Jesus. Um casal que passou por algum tipo de trama, que gerou raiva, porque agora se vê como alguém me deve algo, alguém me deve confiança, alguém me deve a confiança que me foi roubada. Sabe o que acontece? Mesmo quando aquele relacionamento termina, ele ingressa num novo relacionamento, ele traz aquela bagagem com ele. E o que a gente mais vê são pessoas que foram traumatizadas por um relacionamento que foi roubado deles. Num novo relacionamento, eles não conseguem confiar mais na pessoa que eles estão juntos agora. Por que isso? Porque a dívida não foi paga e você não perdoou e cancelou a dívida. Sabe o que acontece fazer agora? Isso começa a gerar frutos no seu coração que atrapalham esse novo relacionamento que você se ingressou agora. Isso é um problema. Então, se deixar a raiva muito tempo, isso nosso coração, ela começa a afetar nossos relacionamentos. Então, alguém que tem raiva, o que ele faz? Ele começa a ver todo mundo como pessoas que lhe devem, então que
podem lhe dever. Em outras palavras, eles esperam receber o que foi tomado da vida deles, de pessoas totalmente inocentes, e isso mina qualquer relacionamento. Alguém que foi traído, a raiva que ele sente vai afetar seus futuros relacionamentos. Pessoas com raiva, gente, esperam a vida toda pelo pagamento da dívida. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como que se paga alguém que teve a infância roubada? Se a sua raiva é porque te roubaram a sua infância, como que alguém pode restituir a sua infância que foi roubada? É impossível. Você vai viver esperando ser pago isso, e nunca ninguém vai conseguir te pagar. Alguém que, como se paga, por exemplo, alguém que nunca ouviu um te amo do pai. Como você paga isso? Você carrega uma raiva, um ódio agora no seu coração, porque você sente que o seu pai te roubou de algo. De fato, ele roubou você de algo mesmo, do carinho de um pai. Mas eu pergunto, como que isso pode ser pago? Não tem como. Talvez, como que se paga alguém, por exemplo, que teve a honra roubada por causa de um abuso físico, um abuso sexual, um abuso moral, emocional? Como se paga isso? O problema, gente, que a gente enfrenta é que quase nunca essas dívidas são pagas, o que gera uma raiva cada vez mais forte, que se alastra, nos tornando nervosos com tudo e com todos. Nós entramos em uma situação onde nós vemos todos como os nossos devedores, porque nosso coração está dominado pela raiva, esperando ser pago, e nunca nós somos pagos, porque isso não pode ser pago mais. Isso gera em nós uma pessoa rancorosa, uma pessoa grossa, uma pessoa cínica, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não consegue confiar mais em alguém. Pior de tudo isso, você sabe quem que sofre mais? Uma pessoa que carrega esse vírus da raiva no coração? As pessoas mais próximas. As pessoas que mais te amam são as que mais sofrem pelo fato de você carregar uma dívida que você precisa, que você quer que seja paga, mas que não pode ser paga por aquela pessoa que você vive com ela agora. É a sua mulher que mais sofre, é a sua esposa que mais sofre, são os seus filhos que mais sofrem, são os seus trabalhos, seus colegas de trabalho que mais sofrem, seus companheiros de igreja que mais sofrem o fato de que você carrega esse vírus da raiva no seu coração. E a raiva, gente, ela tem uma coisa que ela se alimenta do segredo, do sigilo, do secreto, do encoberto. Então, expor essa raiva à luz, gente, é dolorido, é difícil, sim, afinal das contas, algo foi roubado mesmo. Eu que não estou negando o fato de que talvez roubaram alguma coisa de você. Eu não estou nem falando com você que não foi doloroso. Não me veja como insensível, porque eu sei que tem gente que sofreu muito trauma aqui. Porém, o fato é que hoje você pode ter um coração saudável se perdoar quem te roubou algo. Por quê? Porque a dívida que você espera que seja paga não vai ser paga nunca. Nunca. E a única maneira de você se proteger e guardar seu coração é se você chegar e tomar a decisão pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a tomar essa decisão aqui, que seja verdadeira. Eu quero cancelar essa dívida. Eu quero cancelar essa dívida. O que é perdão? Perdão é reconhecimento do fato de que alguém, sim, tomou algo que era seu. É identificar especificamente o que foi roubado
e decidir que aquela pessoa não te deve mais. É a seguinte afirmação: dívida cancelada. É você virar para sua mãe e dizer: mãe, você não me deve a infância que eu não pude ter. Pai, você não me deve o amor que você não me deu. Ex-patrão, você não deve a reputação que você roubou de mim. Dívida cancelada. É a simples e contínua decisão de cancelar a dívida toda vez que ela vier à sua mente. Porque ela vai voltar à sua mente. O senso de justiça, a dor que você sofreu, o desejo de ser pago, aquilo que te foi roubado. E a maneira de você poder se ver livre, guardar o seu coração, guardar a sua fonte de vida, para que não gere no seu coração coisas que te fazem impuro. É você toda vez dizer: está cancelada a dívida. É você decidir se está cancelada a dívida. Então, a notícia boa que eu tenho, e talvez a única boa que eu tenho, é que o Espírito Santo, ele te ajuda a caminhar esse caminho. Ele caminha com você esse caminho difícil. Porque eu sei que tem pessoas aqui que sofreram injustiças gigantes. E você talvez está pensando: pastor, mas é porque você está falando isso porque você não sabe o que eu sofri. Eu não sei quão terrível foi aquilo que você sofreu, mas uma coisa eu sei: tão bom que o meu Deus é. E Ele pode caminhar com você nesse caminho difícil, ao ponto de levar você a um lugar que você pode dizer: está cancelada a dívida. Guarde o seu coração. Não é isso que Provérbios diz para a gente? Salomão diz para a gente: guarde o seu coração, porque nele é a fonte de vida. Então esse é o primeiro inimigo que a gente tem que guardar. A segunda coisa, ganância. Tem um texto que eu gosto muito, Lucas capítulo 12, versículo 15 a 21, diz assim: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer, cara? Esse tanto de coisa. Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: cara, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. As traduções que eu gosto mais: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E Jesus vai concluir dizendo que assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus, ele foi direto quando ele foi tratar do assunto sobre ganância. Ele vai dizer que para poder se guardar de todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, na abundância dos bens que ele tem. Jesus começa então com a seguinte advertência, porque ele sabia o que é, só agora nós estamos descobrindo, que ganância pode morar muito tempo em nossos corações, disfarçada de uma virtude, disfarçada de como boa administração, disfarçado de, cara, o cara economiza muito bem, quando na verdade esconde uma realidade muito mais tenebrosa, que é a ganância. Então, Jesus ataca de frente a mentira que alimenta a ganância. Qual é a mentira que alimenta a ganância? Vida consiste na abundância de bens.
A segurança daquele fazendeiro estava o que, gente? Na abundância de bens que ele tinha. Estava pensando o quê, cara? Agora que eu arrebentei na minha lavoura, na minha safra, agora que eu tenho muito mantimento para poder me durar muitos e muitos anos, eu vou agora curtir a vida, porque finalmente eu tenho segurança, finalmente eu tenho uma vida em abundância. Eu fico pensando sobre essa passagem, assim, eu fico com vergonha de dizer isso, mas qual que é a diferença que existe entre nós e esse fazendeiro? A gente passa 30, 40 anos trabalhando para quê? Para a gente aposentar e ter muitos anos de quê, gente? Água, que é sombra e água. É errado? Não, não é errado isso, tá, pessoal? Só que eu estou tentando chamar a sua atenção para você poder pensar, sabe? Eu estou me encaixando nesse fazendeiro, só que esse fazendeiro aqui, na verdade, sou eu que Jesus está dizendo. Então Jesus, ele vem de sola contra a verdade que alimenta a ganância. Qual que é a verdade que alimenta a ganância? A vida consiste na abundância de bens. Você só pode ser feliz se você tiver muita coisa. Se você não tiver uma abundância de bens, você vive uma vida mesquinha, uma vida sofrida, uma vida longe de felicidade, longe de satisfação, porque você só pode ser satisfeito, você só pode estar seguro, você só pode ser feliz se você estiver com muito dinheiro no bolso. Essa é a mentira. Daí Jesus vai e conta a parábola do fazendeiro que produziu muito mais do que ele esperava e precisava. Aí ele decidiu então fazer o quê? Cara, já que meus celeiros são pequenos, eu vou aumentar meus celeiros maiores para poder armazenar toda a minha safra. E ele disse assim mesmo: agora sim que eu vou curtir a vida. Finalmente eu tenho vida. Porque até então eu só trabalhei, não tinha vida nenhuma. Mas agora eu vou viver. Porque a vida consiste naquilo que você tem. Então agora que eu tenho muito, eu vou arrebentar de viver agora. Porque até então eu estava só sobrevivendo. Então, a sociedade agrícola da época, principalmente da época, e hoje até hoje é assim também, é óbvio, se você olhar para fazer a indústria de agricultura, que uma boa colheita não é só o resultado do trabalho duro. Tem fatores que estão fora do alcance do fazendeiro. E a gente vê isso hoje em dia na seca que está tendo na Austrália, verdade ou não? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda assim tem fazendeiros perdendo tudo o que é a sua lavoura, porque não caiu chuva. Que é quem que dá? Deus provê. Então, o fazendeiro estava ali, gente, pensando assim, cara, olha o que o meu resultado duro, meu trabalho duro resultou para mim. Abundância. E ele tirou da equação a graça e a misericórdia de Deus, que deu chuva para ele na estação certa, que guardou a lavoura dele de todo desastre natural, de todo vendaval, de tudo peste, de tudo gafanhoto que podia ter. Ele esquece de tudo isso, ele só vê o trabalhar duro dele como sendo a causa da sua grande abundância. Esquece que fazendeiros estão sempre à mercê da misericórdia de fatores sobre os quais eles não exercem nenhum controle, sobre chuva, sobre desastres naturais, sobre peste, sobre todas essas coisas. Mas o coração ganancioso desse fazendeiro dizia para ele mesmo que ele tinha conquistado toda essa safra, e a noção de que foi Deus que lhe concedeu essa abundância de bens nem passa perto do seu coração. Porque ele estava pensando que foi o próprio esforço dele que construiu todo aquele império para ele. Sabe que a seguinte pergunta nem passava na mente dele: será por que Deus me fez prosperar da forma que ele fez? Porque ele via como causa da sua grande abundância, o seu próprio trabalho. Ele nunca passou e parou para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse extra que o Senhor me deu? Então, o coração ganancioso dele dizia para ele mesmo que eu conquistei tudo isso, eu fiz, eu sou um cara, e agora eu vou curtir. E o
fato que foi Deus que concedeu e abençoou ele, nem passava perto do seu coração. Isso se torna um problema. Isso se torna um problema porque nunca passa no seu coração que talvez foi Deus que lhe deu e não que ele tenha conquistado por meio do seu trabalho, e que existe uma razão pela qual Deus lhe deu tudo aquilo que ele tem. E mesmo se ele acreditava que isso era a bênção de Deus, nunca passa em sua mente, de acordo com o relato que nós temos da palavra que a gente leu aqui, que o que Deus deu extra era para todos, e não somente para ele. Não somente para ele. No coração ganancioso, a gente nunca pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça com esse extra? Isso não é o jeito que você pensa. Isso não é o jeito que eu penso, para ser sincero. O que o Senhor quer que eu faça com o extra? Sério, qual foi a última vez que você perguntou: Senhor, o Senhor tem sido muito bom para mim? O que o Senhor quer que eu faça com o extra? E a resposta não foi logo dada para você, mesmo dizendo: uma casa, no Brasil, muda de carro, compra um iPhone XS 10, 30, sei lá como eles vão vir. Qual que foi a última vez que nós de fato perguntamos essa pergunta, desejosos de ouvir de Deus? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque até então a resposta que eu tenho tido nas minhas perguntas é: sabe o quê? Senhor, sombra e água fresca. Deus está assim. Então, um coração ganancioso nunca pergunta: Deus, e aí, o que o Senhor quer que eu faça com esse extra aqui, Senhor? E quando eu olho para mim, eu vejo muito mais parecido com um fazendeiro. Porque às vezes que eu perguntei essa pergunta, talvez eu não estou disposto a ouvir de fato o que Deus quer que eu faça com o extra. E eu quero falar para Deus: Deus, deixa eu fazer isso aqui, Senhor. Quando eu tiver minha casa, eu vou encher a casa, vai ter culto na minha casa, Senhor, o Senhor vai ser glorificado na minha casa, vai ter uma plaquinha lá, a glória do Senhor. Quando eu comprar meu carro novo, Senhor, aquele carrão, olha o que o Senhor me deu no Instagram. Gente, a história desse fazendeiro não acabou aqui, é claro, a gente acabou de ler a história aqui. Eu lembro que ele considerou o seu futuro, sim, ele considerou o futuro dele, mas não o suficiente, ele pensou somente nos anos que ele tinha na terra e esqueceu a eternidade. Cara, e o coração dele começou a gerar frutos que o tornavam impuro. Não estava guardando o coração dele. Ele sim considerou seus anos de aposentadoria aqui, mas não, ele parou ali, porque ele só pensou em termos terrenos. E a Bíblia diz que na mesma noite Deus disse a ele: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Quem ficará com o que você preparou? O que fica entendido por nós é que, embora ele tivesse muitos bens, ele estava de mãos vazias diante de Deus. Ele era pobre para com Deus. Agora, como que a gente quebra a ganância? Como que a gente lida com isso para poder proteger nosso coração? Eu quero falar com você aqui, eu estou me incluindo nessa, eu preciso ouvir isso aqui também, eu preciso melhorar essa prática. O único jeito de derrotar a ganância é a criação de um hábito de generosidade. Porque quando a gente está sendo generoso, na verdade, é um exercício para nos desprender das coisas desse mundo. A única forma de derrotar a ganância, gente, é a criação de um hábito de generosidade. Generosidade precisa ser praticada para se livrar dessa doença do coração. Se a gente for parar para pensar, gente, é meio loucura o que a gente faz, porque todas as coisas que nós possuímos hoje vai pertencer a outra pessoa amanhã. Ninguém é dono de nada, em última análise. Você vai trabalhar, eu vou trabalhar, e vou conseguir um monte de coisa, carro, casa, ou qualquer outra coisa que Deus der para você, para mim, e depois, quem vai cuidar? Alguém vai ficar com aquilo, porque a gente não é dono de nada. Então, é meio loucura se a gente for parar pensar nisso aqui, porque
todas as coisas que nós possuímos hoje será de alguém amanhã. A questão não é se isso vai acontecer, porque isso aqui vai acontecer. A questão é como que isso vai acontecer. Você tem escolha. E eu tenho escolha. A gente pode escolher hoje sendo generoso e começar já esse repassar daquilo que Deus está nos dando para outra pessoa hoje em vida, e assim ajuntando tesouros para a gente no céu. Ou a gente pode escolher esperar a morte nos varrer e chegar diante de Deus com os bolsos vazios, chegar diante de Deus com as mãos vazias, sem obras que glorificam o nome dele. Então é a escolha que a gente tem que fazer. E Jesus termina a parábola dizendo o quê? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico com Deus. O que acontece para quem guarda para si riquezas e não é rico com Deus? Ele perde tudo. Tem uma perda total. Então o coração ganancioso é o que trata de economizar com maior prioridade, não vê o valor em compartilhar. E o que Jesus quer dizer é que aqueles que a vontade de ajuntar é maior do que a de doar, sofrerão uma perda total. Por quê? Você vai perder aquilo que você acha que é a sua segurança agora, você vai chegar na eternidade e pensar assim: perdi a oportunidade de glorificar o meu Deus com aquilo que Ele tinha me dado. Então, sendo generoso, claro. O fazendeiro não só perdeu a vida, mas ele perdeu tudo o que ele achava que era a vida e entrou na eternidade com as mãos vazias, porque tudo que ele conquistou era usado para o seu uso privado. As palavras de Jesus: ele era um tolo, um insensato, um louco. Agora eu quero trazer isso aqui para uma conclusão, para a gente poder acabar e orar. Você quer ser livre da ganância? Eu quero ser livre da ganância. A forma que Deus nos deu para poder ser livre da ganância e proteger nosso coração é o quê? Praticarmos a generosidade. Você já se perguntou, por exemplo, por que você tem mais do que 70% do que as pessoas do mundo têm? Você já perguntou se por que você consegue ter um trabalho flexível, talvez que libera mais tempo? Você já se perguntou, será que eu estou sendo rico com Deus? Será por que você tem tanto e eu tenho tanto quanto outros não têm nada? Será por quê? Talvez não era uma oportunidade que Deus estava querendo criar para que ele pudesse ser glorificado através da sua generosidade. Será que Deus não confiou mais em nossas mãos na esperança de que a gente pudesse obedecer o chamado dele à generosidade? Será que não, pessoal? Sabe qual é o problema que nós enfrentamos? Que nós vivemos na cultura consumista. Esse é o problema maior que nós enfrentamos. E sabe o que acontece com a gente? É quase impossível ser generoso numa cultura consumista. Por que isso? Porque a gente gasta hoje o dinheiro de amanhã. Como que a gente faz isso? A gente faz um plano de 24 meses no nosso telefone. A gente compra um carro financiado. Você está entendendo isso aqui? Sabe o que a gente faz quando você está fazendo isso? Você está pegando os recursos que Deus vai te dar no futuro, trazendo para hoje, e no futuro, meu amigo, você usou. O que acontece? A gente não consegue ser generoso porque a gente está toda vez fazendo o quê? Uma dívida nova. Saiu um iPhone novo, eu quero fazer o quê? Cara, o meu está funcionando, mas eu preciso. Deus vai me abençoar e eu vou pegar aquele iPhone. Deus está assim: meu, eu já te abençoei, o 8 está bom. Não precisa entrar nessa dívida. Que tal você pegar essa dívida a mais que você vai pagar no seu iPhone e sponsorar uma criança no Compassion? E eu estou falando assim, acusando ninguém, eu estou falando de mim também.
Porque eu também gosto do iPhone XS 10, 30, sei lá como chama o negócio. É 11 já não? Já tem 11? Tem que ir no Altos, né, pessoal? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, pessoal? Às vezes a gente usa desculpa que a gente não pode ser generoso. Deus está assim. Você está usando o dia amanhã, hoje, e é isso que te faz ser capaz de ser generoso. Não tem como a gente ser generoso, todo o nosso dinheiro, ele já é o que, gente? Comprometido. Comprometido. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Amém? Amém? Então, assim, se a gente ouvisse hoje, e é uma possibilidade real, se a gente ouvisse hoje de Deus, louco, essa noite pedirão a sua alma. Para quem será o que tem guardado? Será que a gente ia ter alguma coisa na eternidade? Só que tudo que ia ficar é o iPhone XS 10, 30 lá. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. 2 inimigos do coração: raiva e ganância. Liberação de perdão é a forma que Deus deixou para que a gente pudesse ser curado da doença da raiva. Cancelamento da dívida. A decisão de cancelar a dívida é o remédio que Deus deixou para curar o nosso coração, que diz que alguém nos deve algo. Porque se você não buscar curar o seu coração, vai contaminar a fonte da sua vida de tal maneira que vai produzir em você frutos que o tornam impuro. E Deus está dizendo, sabe o que? Não! Eu ando com você esse trilho difícil, eu ando com você essa estrada cheia de pedras, eu ando com você essa caminhada difícil de você poder liberar o perdão, de você cancelar a dívida, eu ando com você. Doença do coração, ganância, generosidade é o remédio. A única forma que você vai se desprender de poder viver acumulando tesouros para você aqui na terra é se você praticar o exercício diário da generosidade, que faz com que você veja mais valor na bênção do irmão do que nos bens dessa terra. E a pergunta que cabe a nós responder essa noite é: será que a gente quer ser curado? Será que a gente quer ser curado de fato? Porque isso aqui vai envolver uma mudança radical em nós. Mas deixa eu falar uma coisa: se você decidir ser curado hoje, o Espírito Santo de Deus tem poder para te curar. Se você decidir hoje falar assim: Senhor, eu quero cancelar a dívida, eu não tenho poder para fazer isso, Senhor, eu não sinto desejo de fazer isso, Senhor, mas eu sei que eu tenho, eu te peço ajuda, me ajuda a cancelar a dívidas. E talvez amanhã eu vou levantar dessa dívida, vai querer me perseguir de novo, a noção de que alguém me fez algo, me roubou algo. Deus, eu oro que o Senhor possa me lembrar dessa palavra: eu cancelo a dívida, eu cancelo a dívida, eu cancelo a dívida, Senhor. Eu sei que é um momento sensível para muitos aqui, um momento que talvez te remete a momentos de dores, momentos de tristeza, de abandono. Eu não consigo imaginar a sua dor, mas como eu falei antes, como alguém pode pagar uma infância que foi roubada? Como que pode roubar a ausência de um pai que nunca estava presente? Como que pode ser pago o abuso
você sofreu. A única maneira de se ver livre de toda a raiva, de toda e qualquer dívida, é se você hoje pedir para Deus: Senhor, me ajuda a cancelar a dívida. E ajuda meu coração a estar saciado no fato de que essa dívida foi cancelada. Pessoas querem dizer isso para Deus hoje. Deus, eu quero que o Senhor cure meu coração, Senhor, porque dele depende toda a fonte da vida, Senhor. É dele, Deus, que vem, Deus, todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, todas as minhas palavras. E eu quero ter certeza, Deus, de que meu coração está saudável para que possa gerar frutos que glorificam o seu nome. Eu quero dar pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero cancelar a dívida. Eu quero que você considere isso hoje. Se você quiser fazer isso, que você fale para Deus: Deus, essa é a dívida que eu quero cancelar, e falar o que é para Deus. Eu quero dar pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero me curar, Deus, da ganância, porque eu tenho vivido como se a vida consistisse na abundância de bens. O que a ganância diz, Senhor. Mas eu quero ser curado, Deus, disso no meu coração, em nome de Jesus. Eu quero viver uma vida de generosidade, marcada pela generosidade, Senhor. Marcada pelo desejo sincero de usar tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo o extra que o Senhor me deu, Senhor, a fim de que aqueles que estão em minha volta, que estão passando necessidades, possam ter as orações respondidas, Senhor, pelaquilo que o Senhor me deu. Tem pessoas que estão orando: Senhor, eu não sei como pagar aluguel, e eu tenho dinheiro do aluguel na conta, Senhor. O Senhor me deu. Tem pessoas que estão orando: Senhor, eu não sei o que comer nessa manhã, eu não sei como pagar a dívida, não sei como pagar o visto, o custo. O Senhor me deu o dinheiro para fazer isso. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ser responsável com o dinheiro que o Senhor me deu, sim. A ser responsável com a minha família, sim. Mas ainda assim, Deus, viver uma vida de generosidade. Uma vida de generosidade, Senhor. Em nome de Jesus. Se quiser receber essa oração, põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Você que quer cancelar a dívida, você que quer viver uma vida livre de ganância, e quer falar para Deus: Deus, me ajuda, Deus, a ser generoso. Você vai ver quando a gente orar, você vai ver muita oportunidade de poder ser generoso, e é Deus te falando: beleza, você quer ser? Toma aqui a oportunidade, glorifica o meu nome quando você está falando. Põe em ação a sua fé. Você vai ver que quando você decidir falar: cancelei a dívida, vai ter coisas que vão te lembrar da dívida constantemente, e é a sua missão. Toda vez que essa dívida for lembrada, sua mente é levar isso cativo a Cristo. Dizer: Senhor, leva esse pensamento cativo ao Senhor. Me ajuda a não pensá-lo mais. Proteja minha mente, proteja meu coração. A dívida está cancelada. Deus, eu oro para aqueles que estão na mão do coração, Senhor, dizendo: preciso, Senhor, cancelar a dívida. Talvez foram coisas que aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás, Senhor. Eles têm carregado uma raiva, Deus, dentro deles, que nos impede, Deus, de viver dos relacionamentos verdadeiros, carinhosos. Talvez impedem eles de confiar de novo em pessoas porque roubaram a confiança deles. Talvez afeta, Deus, a sexualidade do casal, Senhor. Talvez afeta, Deus, a maneira que eles veem, Deus, a vida. Deus, eu não sei o que aconteceu, eu não sei os tratos, mas algo foi roubado. Eles estão dizendo para o Senhor, Deus, agora o que foi roubado. Fala para Deus o que foi roubado. Não sei, Deus, fala aí, Deus, o que foi roubado. Roubaram. Deus, o que te roubaram?
Senhor, eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa caminhar com eles esse difícil caminho, Deus, de cancelar, Deus, dívida. Deus, que eles possam, Deus, achar as liberdades em liberar, Deus, o perdão, Deus, que eles precisam liberar, em nome de Jesus. Deus, amanhã, Deus, quando eles se levantarem, Deus, e forem lembrados das dívidas que eles ainda querem que seja paga, Deus, que eles possam ser lembrados da sua palavra, Deus, e dizer: dívida foi perdoada, a dívida foi cancelada. Minha mãe já não me deve mais a infância, meu pai já não me deve mais o amor que não foi dado, meu ex, a minha ex não me deve mais a confiança que foi roubada, então a minha esposa, meu esposo não me deve mais a confiança que me foi roubada. Que fizeram comigo há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, a pessoa que fez comigo já não me deve mais nada, eu entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero ser livre, Deus, de toda raiva. Não mais a raiva dominará o meu coração, mas o meu coração será livre para o Senhor e para aqueles a quem o Senhor quer que eu doe o meu coração. Deus, eu oro para aqueles também que estão na mão no coração, Deus, pedindo: Senhor, me ajuda a ser generoso. Deus, eu oro no nome de Jesus que, Deus, a mesma generosidade que tem no Senhor, Deus, possa ser, Deus, demonstrada, Deus, em nós, no nome de Jesus. Deus, eu oro que a gente possa entender, Deus, que o êxito que o Senhor tem nos dado, Deus, não é, Deus, para a gente ser os bambambãs, Senhor. Dessa maneira, Deus, que o mundo, Deus, que não te conhece, vive, Deus, porque tudo que eles têm, Deus, é aquelas coisas desse mundo. Nós não, Senhor. Nós temos uma eternidade prometida, Deus, a gente, Senhor. Nós temos, Deus, um novo começo, Senhor, na morte, onde a gente vai encontrar com o Senhor para de fato começarmos a nossa vida com o Senhor. Deus, eu oro que nossa preocupação, Deus, não esteja limitada, Deus, a essa vida terrena no nome de Jesus, mas que a nossa preocupação, o nosso planejar, Senhor, o nosso, Deus, organizar, Senhor, o nosso investir, Senhor, esteja, Deus, focado, Senhor, mais nas coisas eternas. Deus, porque breve, Deus, esse mundo passará, breve, Deus, nossa vida passará. Sua palavra diz que nós somos como um vapor, Deus, que aparece, mas que logo, Deus, ele desaparece. Verdade isso. Deus, a qualquer dia nós podemos, Deus, ouvir, Deus, aquilo que aquele fazendeiro ouviu: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Deus, eu oro no nome de Jesus, que a gente ouvir, Deus, isso do Senhor, Deus, que nossos lábios possam nos confessar a sua bondade e dizer: Deus, muito obrigado por aquele dia, por aquela mensagem que o Senhor me deu. Porque o Senhor mudou a minha caminhada, Senhor. O Senhor me fez enxergar, Deus, a importância de viver uma vida generosa. Glórias ao Senhor por isso. E aqui estão os frutos, Senhor, daquilo que eu preparei para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que seja verdade sobre a gente. Nos livra, Deus, do inimigo do nosso coração. Deus, porque dele, Deus, depende, Deus, toda a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, te agradecemos e celebramos a sua bondade. Toda a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, ele merece.